Eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 17. Talvez isto seja uma boa ajuda para todos. Eu, hoje de manhã, fiz uma escola voltada ao assunto sobre a base da nossa fé, que é a unidade de Deus, o relacionamento de Deus com os ofícios Pai, Filho e Espírito Santo. E eu pretendo continuar com este assunto aqui hoje à noite, porque eu creio que isso ajuda. Eu tenho aversão à discussão, a embates, apenas por embates e discussão por discussão. O irmão Túlio falou para mim esta semana, conversando com ele, porque vira moda, é só acontecer. Nós temos um pastor antigo da mensagem que foi para um debate, não sei se alguns de vocês assistiram, foi para um debate com um denominacional trinitariano, que eu já tinha tido a oportunidade de me assentar frente a frente com aquele cidadão. Eu acredito que no ano de 2006, já faz alguns anos, lá em Campina Grande, ele se intitula como pesquisador, escritor, professor, pastor, e ostenta um monte de títulos. E ele foi a Campina Grande em 2006, e junto com um pastor de uma igreja congregacional que tinha um programa de televisão, ele fez um monte de acusações contra o profeta William Branham. E um monte de acusações inverídicas. Então, eu tive a oportunidade de pegar a fita daquele programa e anotar ponto por ponto. Eu não me lembro muito. E temos lá em Campina um irmão, que é nosso diácono lá, meio cabeçudinho. Você diz, não faça, e ele faz. Tem gente que é assim, você diz, não faz, ele faz. Então esse pastor começou a ir num programa de rádio também e provocar. E o irmão acabou indo, ele disse, eu não fui em nome do Senhor e nem fui em nome da igreja, mas fui pela minha fé. E ele foi aceitar um embate com aquele pastor. E o apresentador do programa de rádio e de televisão lá de Campina Grande, se chama Juarez Amaral, começou no ar então a citar meu nome e me provocar. E dizer, cadê esse pastor César que não aparece para se defender? Por que o senhor não aparece? Vem aqui, senta aqui, vamos conversar, vamos ver, defenda a sua fé. Então o irmão me telefonou e disse, estão te provocando, estão te chamando. E eu peguei o telefone, liguei para ele e disse, olha, eu não discuto fé. Mas se você quer satisfação da minha fé, eu posso ir, dentro de uma condição. Este cidadão já disse o que quis dizer. No rádio, na televisão, se o senhor me conceder a palavra para falar primeiro e expor a minha fé, tudo eu irei. Ele disse, não, está combinado. Então eu fui, peguei 2 pastas, enchi de literaturas, de fitas, de fotografias e fui a Campina. Chegamos numa emissora de rádio, tem uma mesa, ele assentado assim, mais ou menos a distância desta planta, e eu aqui, assim, frente a frente, olhando no olho do outro. E me deram a oportunidade, eu cumprimentei os ouvintes da rádio, o apresentador, o próprio pastor. Então eu disse, olha, eu não vim aqui para um debate, eu vim aqui para dar uma oportunidade para este cidadão que se diz ser pastor, pesquisador, sabe,
escritor. Eu vim aqui dar uma oportunidade para ele redimir-se de suas mentiras. Eu vim aqui dizer que ele disse um monte de inverdades e eu vou provar e vou deixar a oportunidade para que ele próprio possa se retratar com todos os ouvintes da cidade, pedindo desculpas por suas mentiras. Isso foi como eu comecei. Então eu disse, olha, eu tenho uns pontos que ele citou no programa de televisão, falando sobre o William Branham, para ser rápido, para deixar vocês se assentarem. Para ser rápido, ele disse que o William Branham morreu e que os fanáticos seguidores de William Branham não permitiram que o corpo dele fosse sepultado. Então deixaram o corpo 4 dias e quando já estava fedendo, o delegado da cidade foi chamado e interviu, forçando o sepultamento de William Branham. Eu disse, esta afirmação que o senhor fez, o senhor como pesquisador, quero afirmar que o senhor não sabe nada. William Branham morreu, sofreu um acidente 17 de dezembro, faleceu dia 25 de dezembro, e não ficou 4 dias morto, ficou 113 dias para ser sepultado. Então o senhor se informa primeiro, para não vir falar besteira para o povo. Foram 113 dias e só foi sepultado depois que a sua esposa, que estava no hospital, foi liberada para decidir se o corpo seria sepultado em Jeffersonville ou em Tucson, onde ele vivia ultimamente. Então não diga que foram 4 dias e não houve nenhum delegado. Então o senhor vai ter a oportunidade de dizer para o povo que o senhor não sabe nada, estava mentindo. Pedir desculpa. O senhor disse que no túmulo de William Branham tem um poema biográfico que ele afirma que vai ressuscitar e voltar a pregar novamente. Então aqui eu peguei as fotografias minhas lá no túmulo do irmão Branham, entreguei ao apresentador do programa e disse, aqui estou eu lá no túmulo, aqui estão as 4 faces do túmulo, eu quero que o senhor me diga, cadê o poema biográfico? Quando o senhor disser uma coisa, o senhor precisa ter provas, deixe de mentir para as pessoas, o senhor não é obrigado a crer em William Branham, mas dizer a verdade o senhor é obrigado. E aí eu peguei e fui soltando as cargas em cima dele, e o homem não sabia mais nem o que falar, nem o caminho de casa. E disse, senhor não tem nada de informação, eu trouxe aqui para te dar de presente. Aí arranquei os livros sobrenatural, vida e as literaturas, disse, tome aqui, se informe para dizer às pessoas a verdade sobre o assunto. E os pontozinhos que ele levantou foram tirados assim, numa facilidade. E ele perdeu o caminho de casa. E tem um pastor lá da cidade que era meu amigo, que estava acompanhando-o, disse, eu disse para você não mexer com o César, porque o César era pedreira. Pegou pesado. E foi assim, esse cidadão debateu agora com o pastor. Eu quero dizer assim publicamente, este pastor que foi lá é um dos mais versados na Bíblia que eu conheço na minha vida e que eu mesmo reconheço que eu não tenho a capacidade de decorar versículos e citar versículos de cor como ele tem. Ele é uma sumidade. Eu estou me referindo ao pastor Luiz Mendes, é uma sumidade. Mas teve não sei se o nervosismo, a incapacidade de responder à altura às perguntas que lhe foram feitas. Ele tentou mostrar que sabia, e ele sabe, mas não respondeu às perguntas. Eu aproveitei hoje de manhã e trouxe as perguntas que ficaram abertas para o nosso povo lá em João Pessoa, e se Deus permitir, nós vamos ter mais um pouquinho aqui hoje à noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler São João 17. Eu só quero ler.
ele fez? Sim, não, esse povo, mas não se muda, não se converte. É apenas o espírito de se contrapor, contradizer, não é? Então o irmão Túlio me disse essa semana, porque agora dia 22, nós vamos ter a inauguração de Passira, não é? E eu quero convidar os jovens para nós fazermos um arrastão lá no sábado, né? De evangelismo, na sexta, no sábado. O irmão Caleb é que vai coordenar isso, depois ele vai ver. Mas está ficando muito bonita a igreja. Uma igrejinha no sítio que ninguém diz assim, ninguém nem merece, né? É uma igreja que ficou um show. Muito bonita, é um projeto da irmã Adriana, o primeiro projeto dela, e eu deixei ela fazer do jeito que ela quer. Ela quer fazer assim, eu disse, tá, vai fazer. Ela que é a arquiteta, e eu não dei nem palpite. Mas eu sei que está muito bonito, lá no sítio, púlpito de porcelanato, as coisas tudo muito organizadas, muito bonitas, tudo de primeira. Ficou muito bom. E nós vamos construir também um outro lugarzinho que a gente atende, que se chama Boi Seco. Eu já comprei o terreno e vou fazer também um tabernáculo bem bonitinho também ali. Menor, mas bonito. Passira ficou bem amplo. Vai dar para o Caleb trabalhar bastante. Vocês querem ver o Caleb trabalhar? Vai trabalhar bastante. Glória a Deus. Então o irmão Túlio disse que agora dia 22 vai ter um outro pastor da mensagem para um outro debate lá agora, virou festa. E disse, olha, eu fui lá e já agendei, ele vai discutir sobre semente da serpente. Eu não iria, mas o irmão quis ir. Disse, eu agendei para o senhor vir para marcar um debate com o senhor, para o senhor escolher o tema. Eu disse, o meu tema é, tô fora. E o irmão Túlio queria me convencer e disse, eu acho que o senhor devia ir. Acho que o senhor devia ir, acho que porque um programa desse vai chamar o senhor para outro lugar. E eu disse, para fazer o quê? Só para mostrar que eu entendo, que eu sei. Eu só vou se for para honrar a Deus. Sabe, debater só para entender que eu sei que eu estou em ponto de desacordo com o outro. Eu jamais fiz e jamais vou fazer. Então não tenho direção e já disse, não vou e não vou. Bem? Glória a Deus. Jesus falou assim, é bom. E levantou os seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por trino Deus. Ah, não? Por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai, nos abençoe com a tua palavra. Nós precisamos muito do Senhor. Sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Então que a presença do Senhor esteja sobre este ambiente, que as nossas mentes sejam abertas e que enquanto a minha voz falar aos ouvidos, a do Senhor fale aos nossos corações. No nome de Jesus oramos. Amém. Assentai-vos. Eu gostaria que todos sem exceção, me dessem a sua atenção. Irmão Santiago, se o senhor tiver um tempinho depois do final do culto, queria falar com o senhor, tá bom? Irmão Ricardo Santiago, se puder. Olha, a primeira questão levantada por este pastor lá em São Paulo foi, aliás, foram 3 pontos que ele levantou junto. Foi sobre Gênesis 1:26, façamos o homem
segundo a nossa imagem e semelhança. E o ponto seguinte foi sobre o batismo de Jesus. E a terceira coisa que ele suscitou era a questão da relação de Jesus com o Pai. São esses pontos que os trinitarianos sempre acham que eles formam a sua doutrina. Eu só queria começar assim. Primeiro, nossa fé é originária em Abraão. Quem é filho de Abraão pela fé aqui? Abraão nunca creu em mais de um Deus. Abraão sempre foi monoteísta. A fé dos filhos de Abraão, da nação dos judeus, sempre foi baseada em um só Deus. O ponto principal é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Esta é o chamar, é a principal base da fé de um judeu. Ela é baseada em um só Deus. Mesmo tendo que lidar com muitas expressões e nomes distintos de Deus no Antigo Testamento, eles nunca foram e nunca tiveram nenhuma sorte de problemas. Deus era chamado no Velho Testamento de Jeová Rafá, de Jeová Nissi, de Jeová Eleon, de Jeová Shalom. Enfim, uma série de nomes era dado a Jeová, e eles nunca dividiram isto em, por exemplo, 7 Jeovás. Eles sempre acreditaram que este nome era a atribuição ao ofício que Deus estava usando naquele momento. Se era para defender, se era para curar, se era para prover, então ele manifestava o seu nome. Se é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Se é Jeová Jirê, o Senhor da providência. Se é o Senhor que te defende e que te dá a paz, Jeová Shalom. Mas eles não faziam disto deuses. Eles sabiam que era o mesmo, mas que estava sendo trabalhado em um ofício, em uma direção. Então, esta sempre foi a fé deles. Quando nasce o cristianismo, através de Jesus e seus discípulos, eles nunca pregaram também a divisão, nem Jesus e nem seus discípulos, que Deus estava dividido. A maior dificuldade que os judeus tiveram era acreditar que um carpinteiro de cabelo despenteado, calçando sandálias, fosse Jeová. Eles acreditavam num Deus todo-poderoso que tremia as montanhas, que abria o mar, que fazia chover pedras, sabe, que enviavam vespões, que derrotavam exércitos. Eles olhavam para aquilo e diziam: mas este é o nosso Deus? Então eles achavam que isso era uma blasfêmia. Quando Jesus se apresentou sendo a imagem do Deus invisível, eles não a podiam acreditar. Esta foi a maior das decepções que eles tiveram. Mas eu quero começar lá no princípio. Façamos o homem é uma expressão plural. Façamos o homem é uma expressão plural. A questão é, até hoje de manhã, um irmão me mandou uma pergunta logo cedo no WhatsApp. Ei, pastor, onde foi que o irmão Brana disse que Deus, aqui nesta expressão façamos o homem, estava conversando com os anjos? Me dê aí a citação do irmão Brana, querendo me colocar no canto da parede. Então eu respondi para aquele irmão assim: ei, escute aqui,
um denominacional nunca jamais creu no profeta. Se eu disser que o William Branham disse, preste bem atenção, que o William Branham disse que Deus estava conversando, façamos o homem, com os seus próprios ofícios de Pai e Espírito Santo, ou de Pai, Filho e Espírito Santo, conversando entre si, como os denominacionais atribuem isto a pessoas, eu queria perguntar, qual é o versículo da Bíblia que diz que foi com os ofícios? O William Branham diz que foram com os ofícios, mas eu quero o versículo, porque o irmão Branham precisa me fazer voltar para a Bíblia, ou não? Então qual é o versículo onde ele baseou isso? Também não tem. Então eu preciso de sustentação bíblica para a minha fé. Eu não estou aqui para fundamentar a sua fé em conversa de homem nenhum, estou aqui para fundamentar a sua fé na palavra, porque o William Branham veio nos trazer a fundamentar a nossa fé naquilo que está escrito na palavra. A única coisa que é a verdade é a palavra de Deus. Então você veja, William Branham disse, olha, na verdade nós entendemos que a hoste celeste, anjos, arcanjos, serafins e querubins, foram criados antes que o homem fosse criado. Estes seres são seus subalternos, são seus oficiais, e eles sempre estão diante de Deus servindo-o. Você pode ver que no Velho Testamento, nós temos diversas citações de Deus se reunindo com seus anjos, com a hoste celeste. Por exemplo, na queda do homem, para colocar o homem fora do jardim do Éden, disse, o homem agora é como um de nós. E então os colocou fora e colocou os querubins a guardar a árvore da vida, com quem ele estava dizendo que o homem era semelhante a nós, com os querubins. Quando ele veio para confundir as línguas nas torres de Babel, desçamos e confundamos as línguas, estava ele com seus anjos. Quando ele aparece no templo a Isaías, e ali estão os serafins, e um trono e um assentado no trono, e Deus usa a pluralidade. Quem irá por nós? Com quem Deus estava falando? Estava falando com os seus anjos. Quando Deus se reúne com os seus anjos para fazer com que Acabe suba a Ramote de Gileade para morrer e cumprir a profecia de Elias, disse Deus na pluralidade na assembleia, quem irá, quem fará? E era simplesmente com anjos. Então nós entendemos, no verso 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, quando Deus disse façamos, ele estava falando com os seus anjos. Mas eu sei, você sabe que anjos não são criadores, que só existe um criador que é Deus. Então no verso 27 a Bíblia diz, e criou Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança. Era singular, já não era mais plural, está certo? Vocês estão me entendendo? Então você percebe que Deus sempre falou com seus assistentes, mas na hora de executar, Deus disse através do profeta Isaías, eu criei a terra, eu criei o homem, eu sozinho os fiz. Sozinho, Deus nenhum comigo havia, Deus nenhum comigo haverá. Então você veja que na execução, toda a obra da criação é feita por Deus. Posso ouvir seu amém? Amém? Então nós já desmistificamos esta situação de que Deus estava falando com a primeira ou com a terceira pessoa, porque primeira e terceira pessoa é uma invenção que aconteceu na igreja a partir do 2º século, depois que os apóstolos morreram. Paulo sabia e escreveu na carta do livro de Atos, capítulo 20, eu sei que depois da minha partida,
entrarão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ele sabia que falsas doutrinas, heresias, iriam surgir. Enquanto ele estava ali como defensor da verdade, estas coisas não entraram. Mas depois que ele se foi, e depois que o último deles se foi, que foi João, ficou a porta aberta. E começaram então os convertidos de nações pagãs trazerem consigo raciocínio. Por exemplo, vou trazer uma aqui. A discussão sobre a divindade levantada no ano 325 em Nicéia não era se havia uma trindade. A gente precisa de entender isso. Nicéia não se discutiu trindade. Nicéia se discutiu se Jesus era Deus ou não, se ele era eterno ou não, se ele tinha a mesma origem de Deus ou não, ou se ele era um produto criado. Então eles se reuniram e começaram a esta discussão e chegaram à conclusão: não, Jesus é tão eterno quanto o Pai. Então eu quero perguntar uma coisa aqui. Se ele é eterno quanto o Pai, quem foi que criou Jesus? Porque se Deus é criado, ele não é Deus. E a Bíblia diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Como foi que Deus gerou Jesus? Será que Deus gerou um outro Deus menor? Será que ele agora, qual era a sua origem? Então nós entendemos que Deus não é o pai de um Deus chamado Jesus. Como Maria no catolicismo é colocada como a mãe de Deus. E Maria não é mãe de Deus porque Deus não tem mãe, Deus não tem princípio, não tem fim. Deus é o eterno. Deixa eu explicar. Maria é mãe de um corpo chamado Jesus. E o Espírito Deus é pai de um corpo chamado Jesus. Não é pai do Deus chamado Jesus. É pai de um corpo chamado Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, segundo São Mateus, capítulo 1, verso 18. O Espírito Santo gerou. E se ele gerou um corpo, este corpo é chamado de filho. E este filho tem um pai. Eu quero parar aqui para você entender. Nós não somos da unicidade, que atesta que Jesus é filho de si próprio. Nós somos da unidade. Nós cremos num Deus que trabalha num bloco só. Deixa eu dizer, assim como você é corpo, alma e espírito, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você não é 3 pessoas separadas e Deus não são 3 pessoas separadas. O conjunto é o mesmo. Você está me entendendo? Então, como é Deus? Deus é o grande Espírito infinito e invisível. Ele tem uma razão por fazer e por gerar um filho. E esta é a razão que eu estou aqui hoje à noite. O que é que você veio fazer? Nós viemos celebrar uma ceia. O que é a ceia? É a morte de Cristo. E o que é a morte de Cristo? É o plano da redenção. E o que é o plano da redenção? É Deus na eternidade, antes de fazer qualquer coisa, pensando em você, sabendo quem irá você, em que época você ia nascer, os pecados que você ia cometer, e Ele preparou de antemão alguma coisa para morrer em seu lugar. Então, por que morrer em meu lugar? Para pagar o preço da minha dívida, do meu pecado. Então eu quero vir aqui hoje à noite e lembrar a razão única de Deus ter um corpo na terra que é chamado seu filho, é por uma só causa. É porque ele teria que resgatar aqueles que na sua mente eterna, lá na eternidade, antes de haver anjo, antes de haver demônios, antes de haver átomo, antes de haver estrela, antes de haver qualquer coisa, a primeira coisa que ele viu foi você. O que ele se importou foi com você. Ele escreveu o seu nome. Ele te chamou de meu filho.
Ele te fez herdeiro de tudo que Ele tem. Ele quer você com Ele por toda a eternidade. Ele é o eterno e na eternidade Ele esteve sozinho, mas Ele criou na sua mente uma família. E esta família vai cair, mas Ele virá através do seu Filho, que é seu corpo, redimir você dos seus pecados. Parece que isso não empolgou você. Que coisa, hein? Que coisa, o irmão Brana diz da mensagem Perguntas e Respostas sobre o Gênesis. Ele disse: eu quero chamar você para fazer uma viagem de 100 milhões de anos antes da existência de qualquer coisa. E eu estou com você ali, não haveria nada. Não havia nada, não há anjo, não há demônio, não há pó, não há estrela, não há nada. E o que é que nós estamos fazendo ali? Nós estamos vendo o que? Nada. E o que é que tem com isso? E daqui um pouquinho, do nada, se vê uma luz. Porque Deus disse: haja luz. Então a primeira coisa que existe depois do nada é o aparecimento daquela luz. Irmão Brana disse que isso é tão bonito que ele disse que aquela luz parecia uma criança brincando no jardim da casa do seu pai. Aquela luz é como se você no escuro já pegou a luz de uma lanterna e começou a fazer um zigue-zague, e parecia que havia um balé, uma dança, uma música, uma alegria, algo que se movia na eternidade. Aquela luz, o que era aquela luz? Deus é invisível, mas agora Ele se deixou mostrar através de uma luz. Aquela luz é chamado de o Logos, é chamado de o pensamento, é chamado de a palavra. Aquela luz é Deus que vai condescender. Esta é a primeira forma da aparição de Deus. Ele apareceu através de uma luz, se aproximou um pouco mais do povo de Israel, mas agora, na plenitude dos tempos, Ele se tornou carne humana. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Irmão Brana disse: aquela luz é chamada de filho. Por que filho? Porque era Deus se desprendendo para se materializar e se tornar um de nós. Agora, por que Deus teria tanto interesse em ser um de nós? Sofrer, chorar, peregrinar, ser cuspido, apanhar, ser rejeitado, ser pregado numa cruz, ser desprezado. Qual era a finalidade? Ele disse aqui na escritura de São João 17: e tudo isso eu faço por amor a eles. Por amor a eles, a gente jamais, irmão Regenildo, é capaz de explicar porque Deus amou o mundo. Você para um pouquinho, fica de pé e diga assim: eu sou gente tão boa, é por isso que Deus me amou. Hein? Você é um perdido pecador que veio ao mundo falando mentiras e fazendo coisas erradas, e Ele olhou para você lá na eternidade e disse: não importa os seus tombos, as suas quedas, eu quero lembrar a você que você é meu filho. E quero lembrar a você que não há nada que vai tirar de você o direito que eu tenho sobre você, e que você tem sobre as minhas coisas, e tudo que eu tenho é teu, e a tua vida é minha, e eu sou o eterno, e eu sou o soberano, e eu sou o autor de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Então você veja que Ele se entregou voluntariamente, que Ele padeceu voluntariamente, que Ele não foi forçado a nada. Ele estava ali para tomar o teu lugar. Ele simplesmente pegou o que você não podia pegar,
e Ele fez por você. Você não tinha suficiente saldo para pagar a sua conta, mas Ele pagou a conta por você. Aleluia! Glória a Deus! Então, a criação do Filho não é a criação de um Deus para ser uma segunda pessoa. A criação do Filho é o Deus infinito e invisível formando um corpo para ser pegado. João disse: as nossas mãos tocaram as palavras da vida. Aleluia! E quem não o compreendia e dizia: Senhor, nós temos apenas um pedido a fazer. Ele disse: faça, me mostra o Pai. Eu queria tanto ver Deus, e Deus é infinito, e Deus é invisível. E ele olhou e disse: você não pode ver Deus? Eu estou aqui. Aonde estava ele? Na expressão e na cabeça de um trinitariano, Jesus estava aqui na terra e Deus estava governando os céus. Não, Deus estava governando os céus, mas Deus é onipresente. Enquanto Ele estava lá e enchia e governava os céus, Ele estava num corpo de carne chamado Jesus e realizava aqui na terra o trabalho que Ele veio realizar. Não é fato de Deus ter deixado os céus e vindo à terra e os céus ter ficado vazio. A Bíblia diz que a glória de Deus repousava dioturnamente sobre o tabernáculo entre os querubins. E quando ele estava de dia e de noite no tabernáculo, o céu estava vazio? Não, ele estava lá e estava aqui ao mesmo tempo. E quando Nicodemos se aproximou dele e começou a interrogá-lo sobre a vida eterna e sobre as coisas espirituais, ele disse: eu vou lhe dar uma explicação. Ninguém subiu, senão o que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Oh, mas como está no céu? Ele estava aqui conversando com Nicodemos e disse que estava lá, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então este Deus se escondeu num corpo de carne, habitou neste corpo de carne e realizou a obra da redenção, pagando o preço por nossos pecados. E quando Ele terminou de pagar o preço pelos nossos pecados, Ele fez exatamente o que cada sacerdote fazia. O sacerdote apanhava um cordeiro, lavava o cordeiro como Cristo foi lavado, sacrificava o cordeiro, tomava o sangue do cordeiro, entrava do átrio para o lugar santo e do lugar santo para o lugar santíssimo e pegava aquele sangue e colocava em cima do propiciatório para fazer expiação para um povo que não entrava no tabernáculo, que estava do lado de fora. Vocês estão me entendendo? Veja o que Cristo fez. A mesma coisa, o cordeiro foi sacrificado e depois de sacrificado, o seu sangue é tomado e daqui um pouquinho ele é assunto aos céus e os discípulos estão vendo ele subir. E o que ele foi fazer? Ele foi para o trono da intercessão e lá hoje à noite intercede pelo povo que está aqui ainda na terra. Pai, estando no mundo, guardei-os em teu nome. Guarda-os, Pai. Não os peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia. Há alguém hoje à noite fazendo intercessão pelos seus pecados. E cada vez que você pensa, ou você fala, ou você comete um erro, Ele está ali para se pôr no lugar e dizer: mas eu morri no lugar deles. O meu sangue vale mais do que a fraqueza dele. Eu estou aqui para interceder pelos pecados deles. Glória a Deus. Glória a Deus.
Ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrou, se assentou, levou lá diante do altar o seu sangue. O povo não está vendo, eu não estou vendo Jesus fazendo intercessão aqui hoje à noite, mas aqueles homens que estavam olhando, vendo ele subir para fazer intercessão por nós, ouviram esta voz: porque estáis olhando para cima? Este Jesus, este sacerdote, este intercessor que vocês estão vendo subir, um dia desse ele vai sair daí, ele vai voltar, ele vai dizer para você: acabou o tempo da intercessão, não há mais pecado, acabou a incredulidade, acabou todos os problemas, ele virá para levar você. A maior coisa do relacionamento de Deus com o homem não termina aqui, mas termina na oração de Jesus: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam também. Eu quero que eles estejam comigo de eternidade a eternidade. Ei, talvez você não ame como ele ama você, mas ele disse: eu só quero isto, eu vou preparar lugar para eles, eu vou voltar por eles, eu vou trazê-los para onde eu estiver. Você quer ir para onde Jesus está? Alguém gostaria de estar com ele por toda a eternidade? Então, quando Jesus realiza esta obra, eu gosto disso, viu, gente? Quando Jesus realiza esta obra, e ele é falado por Paulo na primeira carta aos Coríntios 15, que assim como houve um primeiro Adão, há um último Adão. O primeiro Adão caiu e arrastou todos nós, e todos que viemos da descendência de Adão, viemos como caídos e perdidos. Mas o segundo ou último Adão se manifestou para fazer uma coisa diferente. O primeiro Adão serviu para dizer que você nasceu caído, mas aquele que foi gerado, aquele que é, preste atenção, o princípio da criação de Deus. Deus criou um corpo chamado Jesus, para que através deste corpo chamado Jesus, ele levantasse homens e mulheres que não seriam mais descendentes de Adão, seriam descendentes dele, seriam herdeiro dele, ele seria o representante legítimo. Eu não sou representado mais por Adão. No céu hoje à noite Cristo está representando a mim e a você. Aleluia! Quer ver esta verdade? Na mensagem A Igreja e Sua Condição, o profeta conta a história de um grande evangelista chamado Daniel Curry. E aquele homem era um grande pregador e ganhou milhões de almas para Cristo. E antes que a sua vida terrestre terminasse, Deus o levou numa êxtase ao céu. E quando ele chegou nos portais de pérola da nova cidade e disse: meu tempo na terra está terminando e eu quero entrar. E os anjos disseram: como você se chama? Diga aí o seu nome. Diga aí o seu nome. Diga mais uma vez. Os anjos vão dizer: deixa eu ver aqui se tem Caleb aqui. Deixa eu ver se tem Edilene aqui, Neide aqui. Deixa eu ver aqui. Quando os anjos foram buscar, olharam e voltaram e disseram: Caleb, você não está aqui não. Mas eu sou bonitinho de gravata, eu prego bonito. Mas você não está aqui. E você não estava lá, João, e eu não estava lá. E o anjo disse: não tem aqui ninguém. Disse: só tem um jeito, se você quiser apelar. Apele para o julgamento do trono branco. Ele disse: eu não tenho outra saída. E ele disse que entrou numa luz e começou a viajar numa velocidade incrível por horas e horas, viajando na direção de uma luz maior e forte. De repente ele parou. E quando ele parou, disse:
Quer dizer que você é o Caleb. Você foi perfeito lá na terra? Não. Ah, não foi perfeito. E você foi perfeito aqui? Não. E você, Caleb, disse a verdade todas as vezes da sua vida ou contou umas mentirinhas? Eita! Mentiroso. E você, Gilvan, já roubou galinha na casa do vizinho? Fez alguma coisa que não era justa e honesta? Vocês, muitas vezes. E você foi verdadeiro e honesto em tudo que fez? E ele disse, na minha mente naquela hora passaram tantas coisas que eu fiz que não foram corretas. E ele disse, então eu tinha agora o tracinho e a soma final. Você vai ser condenado. Você não vai entrar. Você não tem direito de entrar. Quando ele ia ouvir a sentença que ele estava condenado, por detrás de si ouviu-se uma voz. Era a voz do sumo sacerdote. Era a voz daquele que morreu. Era a voz daquele que derramou seu sangue. Era a voz da intercessão. Era a voz da representação. Era a voz do último Adão. Aleluia! E simplesmente, antes que dissesse você está condenado, ele ouviu uma voz que na linguagem do irmão Brana era mais doce do que a voz de uma mãe que ama seus filhos. E aquela voz disse, é verdade, pai. Olha só agora, o filho gerado por uma finalidade, para parar na brecha. Eu dá vontade de pregar, por mim e por você, viu? Dá vontade de correr, dá vontade de saltar, eu não posso fazê-lo. Olha agora o filho dizendo, olha, é verdade, pai. Ele não foi perfeito. Ele não disse a verdade. Ele falhou. Ele não foi honesto. Mas teve uma coisa. Lá na terra, ele permaneceu por mim. Ele fez força. Eu tenho certeza que você botou força para estar aqui também. Eu tenho certeza que você está lutando para estar aqui também. Aleluia! Eu sei, ele não foi perfeito, mas ele permaneceu por mim lá na terra. Se você achar que ele merece ser glorificado, você o faça. Só um momento, só um momento. E disse assim a voz, tire todos os pecados, todas as falhas e transfira para minha conta. Será que dá para você abrir sua boca e dar um glória a Jesus aí? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh! Agora, este tempo da intercessão vai passar. Ele não vai ser para sempre. Vocês lembram que os anjos disseram, este Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Isso quer dizer, ele vai deixar o trono da intercessão. Ele vai voltar. Então, quando ele volta, o propiciatório fica vazio. E agora se enche de fumaça, e é hora de juízo, e ai daquele por quem ele não intercedeu. Terminou-se. E quando isto termina e vamos para o julgamento e as coisas são julgadas, vou dizer uma coisa com muita alegria. Com muita alegria. Esse diabinho, estes demôniozinhos que vive atentando a sua vida, fazendo você sofrer, padecer, chorar e ter desilusões na vida, vai chegar o dia deles.
isto com muita alegria. Eu digo isto com muita alegria. O próprio profeta Isaías disse que nós vamos olhar e dizer: esse nojento, era esse que estava atormentando, era esse que me fez tantos males. Ei, vai chegar o momento em que ele será desfeito. E a Bíblia diz que quando o último inimigo, estou falando de 1 Coríntios 15, o último inimigo foi desfeito, inclusive a morte. A Bíblia diz assim: então o próprio Filho entregará de volta o reino ao Pai. Ou seja, por que mais um corpo chamado Jesus, se agora não precisa mais de intercessão? Então a Bíblia disse que ele entrega, ou seja, ele deixa de existir, e aquele Deus que é Espírito, que é infinito, que é eterno, volta a ser tudo em todos. E agora, esta é a diferença. Você não precisa de esperar. Antes que você abra a sua boca, ele trará a resposta da sua necessidade. Eu queria te perguntar: será ou não será uma hora gloriosa? Glória a Deus! Quando a festa terminar, quando os inimigos forem julgados, quando nós estivermos do outro lado da batalha e tudo tiver fechado, orou o profeta, quando a Bíblia fechar, a espada for colocada na bainha e ele aparecer com seu manto branco e você e eu assentado naquela mesa de milhares e milhares de quilômetros, você é um vencedor. Você não chegou ali de paraquedas, você veio de uma batalha dura. Aleluia, aleluia. Ele disse: então uma lágrima teimosa, porque lá não é lugar de lágrimas, mas teimosa, rolará na minha face. E ele dirá: não chores mais, tudo tem passado, entra no gozo do teu Senhor. Eu preparei tudo isto, foi para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Será que posso ouvir um amém bem forte aí? Então nós voltaremos de volta, estaremos de volta na eternidade. Deixa, eu não quero passar isso aqui em branco. Eu gosto disso. O irmão Brana disse: e tudo que vivemos aqui terá sido apenas um pesadelo. Um momento em que você abre os seus olhos e você sai desse pesadelo que é a sua vida. O irmão Brana disse: parece que nós vamos dizer assim: ei, eu nasci num país lá na África e me chamaram de Caleb, e eu sofri mais do que subaco de aleijado, de um país para outro, refugiado, e vim para o Brasil, e fui levantar de madrugada, e trabalhar de consertar ar-condicionado, e tinha problema, e desejava casar com uma menina chamada Sara, e a Sara não queria, mas eu queria a Sara. Era assim ou não? Era assim, mas daqui um pouquinho, abre os olhos e disse: parece que foi um pesadelo. E quando você olha, lá está ele, belo, maravilhoso, assentado em seu trono. E ele olha para você e disse: tudo passou. Grite aí: tudo vai passar. Tudo vai passar. Ei, tuas dores vão passar, teus apertos vão passar, as doenças vão passar, os problemas vão passar. Ei, tudo vai passar. É hora de você entrar no gozo do Senhor.
Aleluia! Esse é o plano da redenção. É esta a razão porque Cristo veio. E é esta a razão que nós viemos aqui hoje à noite. De cabeça levantada, de peito estufado. O que viemos fazer aqui? Paulo disse: cada vez que vocês se reunirem para comer este pão e beber este vinho, vocês anunciam a morte do Senhor. E o que é a morte do Senhor? É o pagamento da minha dívida. E o que é a morte do Senhor? É esmagar a cabeça da serpente. E o que é a morte do Senhor? É abrir o caminho de volta para a eternidade. É isto que viemos fazer aqui hoje à noite. Vamos aplaudir com fé a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente não perde tempo para discutir doutrina. Não existe trindade, existe num papel chamado doutrina da trindade. Mas existe trindade no céu? Não. Existe um trono e um assentado sobre o trono. Existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Existe um Deus que manda nos demônios, que manda na natureza, que manda no universo, que dirige as nossas vidas, que é nosso Salvador, que se interessa por nós, que cuida de nós. Tem alguém aqui que a sua vida foi cuidada por Ele? Glória a Deus. É assim. Então a gente não perde tempo para discutir estas coisas. Uma vez um pastor, professor de seminário, que se julgava muito inteligente, me encontrou em Campina Grande e disse: o senhor é o pastor César? Eu disse: sou. O senhor anda dizendo que não existe trindade? Eu disse: é. Mas como é que estas coisas? Eu disse: simples, me deu um pedaço de papel, escrevi Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu disse: a sua doutrina é falsa. Ele disse, tataloso, ele disse: como é que o senhor afirma? Ele disse: eu nasci nela, eu fui criado nela, eu por muitos anos criei essa bobagem, mas vou dizer que ela não tem pé e nem cabeça, porque ela choca com a Bíblia toda. Quando você disse que há Pai, Filho e Espírito Santo, e o Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda, e o Espírito Santo é a terceira, você está dizendo uma inverdade da Bíblia. Porque, na verdade, o que acontece é este: o Espírito Santo gerou a Cristo. Se ele gerou a Cristo, ele é o Pai. Porque quando eu gero um filho, o pai não é o vizinho, sou eu. Então a minha Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E não foi pela primeira pessoa, mas foi por este aqui que você chama de terceira pessoa. Então eu pergunto: quem é o pai de Jesus? É o primeiro ou é o terceiro? É o Espírito Santo ou é o outro? Ele ficou olhando. Daqui um pouco eu disse: será que tem dois Espíritos Santos na divindade? Porque a Bíblia está dizendo que quem gerou é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Pai é Espírito Santo. Eu queria saber quantos Espíritos Santos existem. Um ou dois? Porque a minha Bíblia diz: há um só Espírito. Sua doutrina não serve. Sua doutrina faz a Bíblia chocar. E a pergunta feita àquele pastor foi: explique sobre o batismo de Jesus. Eu vou terminar aqui. Eu não sei se eu posso terminar aqui, porque parece que eu fico devendo muito. Eu gostaria de falar com vocês sobre por que a Bíblia relaciona Jesus com o Pai, e por que Jesus fala com o Pai, e por que o Pai fala com Jesus. Eu não queria deixar você sair daqui sem saber disso. Eu queria que você entendesse isto, que na verdade Deus é o Pai, é o Espírito que gerou um corpo, e este Filho que nasceu
era menor do que o Pai. Por que era menor do que o Pai? Porque era carne, carne é menor do que o Espírito. É por isso que ele disse: o Pai é maior do que eu, porque aquele homem na carne precisava do Espírito Deus. Eu gosto do William Branham, que ele vem com clareza e diz assim: Jesus como homem, ele não podia perdoar ninguém. Jesus como homem, ele não podia curar ninguém. Jesus como homem, ele não podia fazer nada. E o próprio Jesus disse: o Filho por si não pode fazer nada, mas tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Ele só perdoou porque o Pai o havia mandado para perdoar. Ele só curou porque o Pai o havia mandado a curar. Ele só ressuscitou porque o Pai o mandou a ressuscitar. E eu quero dizer, e ele só te salvou porque o Pai mandou ele te salvar. Mas o homem Jesus, ele não podia fazer nada por si. O jovem mancebo de qualidade disse: o que é que eu faço para ter vida eterna? Ele disse: guarda os mandamentos. Ele disse: quais? Não matarás, não adulterarás. Ele disse: tudo isso eu faço. Ele disse: faça uma coisa, está faltando ainda você vender o que tem, dar aos pobres e vir e me seguir. Ele não pôde fazer. E por que Jesus não salvou ele? A Bíblia diz que Jesus o amou, mas não pôde salvá-lo. Mas a você ele amou. E grite aí: ele me salvou. Por que ele salvou você? Porque ele foi ordenado pelo Pai para salvar você. Ele podia até amar e dizer: mas o Gilvan é tão gente boa. E acabou. Mas quando ele quer salvar, ele quebra todas as regras. Ele quebra a regra de adultério. Ele quebra a regra de casamento e divórcio. Ele pega uma mulher com 5 maridos, repudiada, e diz: eu salvo você a si mesmo. Ele pega uma em pleno ato de adultério e diz: eu perdoo. Ele pega um ladrão da cruz e diz: você vai estar comigo no paraíso hoje. Quando ele quer salvar, ele conta a história do filho pródigo que sai de casa, vende tudo que tem, vai para a prostituição, bebe, farra, pobre, desgraçado, volta com a mão vazia, pedindo graça, e o pai olha para ele e ele diz: me trate como um jornaleiro. Jornaleiro o quê? Você é meu herdeiro, toma o meu anel, toma uma roupa nova. Ei, eu não posso gritar, eu não posso pular, mas faça a festa aí, dê um pulo aí, dê um grito aí. Cadê os instrumentos aqui? Cadê os instrumentistas aqui? Olha, ei, cadê os instrumentistas aqui? Para lembrar de uma festa que foi feita, a música se ouviu, irmãozinho com o coração e o cotovelo doendo, dizendo: mas você fez festa para ele? Fiz, mas o senhor não fez para mim porque você não quis. Mas se você quisesse, tudo que eu tenho é teu também. É incrível como tem gente do coração duro, mas é incrível como é Deus. E a Bíblia diz: e quando um pecador se arrepende, os anjos ficam tudo murcho, e os que estão do outro lado murcham também. E a Bíblia diz: há uma festa no céu. Mas aquele é um pecador pelo qual eu morri por ele. Aleluia, glória a Deus. Toca qualquer coisa, para mim aqui qualquer coisa serve.
Ah, vontade de dançar, hein, galera? Eu tô aqui enfaixado, viu? Cantarão canções de alegria. Eu não vou perder. Canto todos redimidos. Com alegria cantarei a festa dos vencedores. A festa dos vencedores. Não, eu não vou perder. Canto todos redimidos. Com alegria cantarei. Cantarão canções de alegria. Cantarão canções de alegria. Lágrimas de gozo chorarão. Será uma festa de vitória. Só os redimidos entrarão. A festa dos vencedores. A festa dos vencedores. Não, eu não vou perder. Canto todos redimidos. Com alegria cantarei. Agora, vocês fiquem em pé. Os instrumentos vão continuar tocando do mesmo jeito. Pode tocar. É o pôr do sol. É um pôr de sol. E há um quadro estranho. Há um jovem que volta do seu trabalho. E ao chegar perto da sua casa, vê o seu pai agarrado com um outro. E ouve uma música dessa. E ele disse: por que está vendo isto? O que está vendo? O que está acontecendo? Por que essa música está tocando? O que meu pai está fazendo com aquele homem ali? Por que está abraçado com ele? Por que está tão entusiasmado? Por que está tão feliz? O que aconteceu? Eu quero saber. Isto foi porque teu irmão que estava morto reviveu. Ele voltou para casa. Ele voltou para casa. Deixa eu gritar mais uma vez. Ele voltou para casa. Agora vocês vão tocar um pouquinho mais baixo. Eu quero vocês tocando a mesma música um pouquinho mais baixo. E se tiver alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor, que se sente um pródigo, Deus não quer você perdido. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor e quer ser batizado, o Pai está te esperando aqui hoje à noite. Esta mensagem é para você. É você voltando para casa. É você encontrando o Pai. É o Pai dizendo: ei, você é meu filho. E talvez eu tenha alguém aqui que tenha se afastado, ou que ainda não tenha tomado uma decisão na sua vida. Eu quero dizer que eu tenho dificuldade para saltar aqui, mas eu vou dar a volta. E se alguém quiser vir aqui no altar, eu quero ajudar você. Eu quero abraçar você no lugar do Pai aqui hoje à noite.
Tem alguém que quer dar sua vida a Jesus hoje à noite sem reserva? Eu estou aqui na frente do altar de braços abertos. Há alguém que se afastou e quer se reconciliar hoje à noite. Há alguém que quer mudar de vida. Ei, o Pai está chamando você. Será que tem alguém? Será que tem alguém no meio desta multidão que quer acertar sua vida com Deus? Que quer ser batizado? Que quer ter a proteção do Altíssimo? Será que alguém se afastou do caminho do Senhor? Será que esta chamada não é para você? Teria alguma pessoa aqui hoje? Se não tem, não há problema, mas eu estou dizendo que há uma oportunidade que está sendo dada neste momento. Glória a Deus. E se você está com vergonha de sair do banco, perca a vergonha. Isto não é vergonha. Isto é uma hora gloriosa de Deus abraçar você e você abraçar o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiz a minha parte, eu dei a chance. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Assentai-vos um pouquinho. Eu vou terminar. Então eu quero que você saiba que todas as vezes que você ver na Bíblia Jesus falando com o Pai, não pense numa pessoa separada. Ele disse: o Pai que está em mim. Ele nunca apontou o Pai uma pessoa distinta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. O Pai estava nele. O Pai não é uma pessoa distinta, separada, longe. O Pai estava nele. E quando, engraçado que o pregador disse: como é que o Senhor explica São João 14, 23? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viremos para ele e faremos nele morada. E o pastor não respondeu. É simples, volte 3 versículos. Capítulo 14, verso 20. E naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. É simples. Você nunca verá 3 pessoas. E você pega esta escritura, e a gente pega esse momento e põe o diabo na roda. É Deus em Cristo, Cristo em Deus, você em Cristo, Cristo em você, o diabo no inferno e nós na glória com ele para todo sempre. Amém? Então perguntou: e o batismo de Jesus não tem 3 pessoas? Eu disse: não. Eu vejo uma pessoa dentro da água, chamava Jesus. E apareceu uma pomba no céu. Quando você vê uma pomba, você diz uma pessoa? É uma pomba. Mas ali estava representando o Espírito Santo. Ok. Quem é o Espírito Santo? É o Pai. É quem gerou aquele corpo, aquela pessoa. Aquela pessoa foi gerada pelo Espírito Santo que estava sendo representada na pomba. E aí o trinitariano disse: mas apareceu uma voz. Então tem uma pomba, tem uma voz e tem uma pessoa, e aí está a Trindade. Disse: não, existe uma pessoa, e quem gerou essa pessoa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que gerou é o Pai. E a voz que disse: tu és meu filho amado e eu tenho prazer de habitar, saiu daquela pomba. Aquela mesma pomba que disse que ele foi gerado, é a mesma pomba que veio habitar. Então aquela pomba desceu e entrou nele, e Paulo disse: e dali para frente estava a plenitude da divindade num corpo de carne chamado Jesus. Cadê a Trindade? Onde ficou as 3 pessoas? Aonde aparecem 3 pessoas? Tudo se resume assim: o Espírito gerou um corpo e aquele Espírito habitou naquele corpo. E agora a Bíblia diz: e Deus então ungiu Jesus de Nazaré
e ele andou curando e libertando, porque Deus era com ele. Vamos dizer glória a Deus? Então não existe tal coisa. Não existe tal coisa como trindade. Existe uma doutrina que foi criada, deixa eu falar isso para terminar, que foi criada por homens, dada como dogma da igreja, e escute, não é para ofender ninguém, mas a verdade do assunto é: quem criou não sabe o que criou, quem creu não sabe no que crê. E a cada uma dessas pessoas que você pergunta sobre o que ela crê, ela diz: eu não sei porque é um mistério, mas eu sei em quem tenho crido. Você quer gritar aí: eu também sei em quem tenho crido. Aleluia! Glória a Deus! E se você quisesse uma Bíblia para amarrar o que você crê, Paulo disse: para quê? Para que você vai saber no que crê? Para que o seu coração seja consolado e para que você seja enriquecido da plenitude do entendimento e você compreenda o mistério de Deus que estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. É isso que nós cremos. Glória a Deus. E gozamos e carregamos esta esperança. Hoje, ao chegar, eu soube da partida do pai do irmão João Vicente. Foi sepultado hoje. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. E ele fez tantas coisas boas por aquele homem. E nós esperamos o final do caminho. E esta semana partiu o irmão Severino, pai da irmã Silvana, marido da irmã Maria, do irmão Vanderlei. E que exemplo! A semana foi me chamado para que eu orasse e eu disse: pai, esse homem justo, esse homem fiel, esse homem digno está ali padecendo. Se é para continuar assim, leva-o para casa. No outro dia ele estava nos braços do pai. E é incrível que na hora que ele estava partindo, eu estava de joelho orando por ele. Eu estava orando e dizendo para Deus: confirma aquela oração. E me levantei da oração, a irmã disse: foi exatamente por volta das 8 horas da manhã que ele havia partido. E era exatamente a hora que eu estava por lá, falando com o pai. Então eu quero dizer para você uma coisa aqui, e eu termino a minha parte. Ei, irmão e irmã, existe um Deus que criou um plano, única e exclusivamente por causa de você. Você não vai ficar com raiva de mim, né? Eu achei você tão frio. E Deus ter criado um plano de sofrer, de morrer, de dar a vida, de interceder, e você ficar assim. Eu disse que Ele criou um plano por causa de você. Vamos todos ficar em pé e vamos aplaudir a Jesus com a nossa alma. Não é apenas com as mãos, não, é com a alma. Você diz: bendito seja o teu nome, Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha só. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aí você diz: traído? Traído por quê? Por causa de mim. O Judas, ele está profetizado lá no Salmo 109, que ele ia fazer esse trabalho. Mas ele tinha que fazer esse trabalho. Ele tinha que vender Jesus, para que Jesus comprasse você.
Se ele não tivesse morrido, nós estaríamos todos perdidos. Então, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, escute bem, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu estou aqui anunciando que o Cordeiro morreu. E estou aqui anunciando que o Cordeiro vai voltar. Que aquele que subiu é o mesmo que vai descer. E no período que você não o vê aqui, ele está intercedendo por você. E quando terminar a obra da intercessão, ele virá. Irmão Branham disse: ele virá para reclamar os que ele redimiu. E dizer: você é meu, você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. E eu grito: e eu sou teu. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pare um pouquinho e diz: muitas vezes eu o ofendi, eu fracassei. Eu não sou digno de estar aqui. E aí Paulo disse: e quando você examinar a você mesmo, não coma desse pão. Ele disse: não, e assim coma deste pão. Diga-se: eu não sou digno. Se tiver alguém aí que tem coragem de dizer, diga: eu não sou digno. Mas tem uma coisa: eu vou comer desse pão hoje à noite. Porque eu examinei minha vida e encontrei minhas falhas e recorri a Ele. E se você tiver coragem, diga: Jesus me perdoe. Não quero viver vida errada. Porque o que come e bebe indignamente é assim: come e bebe para a sua própria condenação. Quer saber de uma coisa? Todo mundo erra, eu também erro. Este é indigno, esse não merece. Reconheça que você errou, falhou, mas que você não quer fazer tal coisa. E por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, e assim. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. E eu agora leio São João 13, para ir para a ceia do Senhor. Eu espero que eu não tenha segurado vocês tanto tempo. Um dia desse eu volto aqui e prego a noite toda. E você disse: e esta vai ser a última vez que o senhor vai entrar nessa porta. Hoje eu recebi um irmão que construiu um ônibus, reformou um ônibus, fez uma casa. É um grande empresário, uma cabeça pensante, é um homem organizado, é um homem, que sabe gerenciar as coisas. E ele foi ao meu escritório depois do culto e disse: eu vim aqui pedir apenas a tua bênção. E muita gente não sabe o que é isso. Mas se você conhecesse a tua Bíblia, você saberia que número 6, Deus falou: a bênção sacerdotal. É aquela que o sacerdote diz: o Senhor faça resplandecer
o seu rosto sobre ti. Ou seja, que o Senhor faça com que todas as trevas que vierem na sua vida sejam dissipadas. Então, muita gente não sabe o que é isso, mas ele disse, eu sei o que é isso. E ele me disse, pastor, eu tinha uma casinha assim, eu tinha um lugarzinho onde eu orava toda madrugada, onde eu colocava a minha toalha para secar e eu orava ali. E um dia o senhor foi naquela casa e o senhor não tocou em assunto nenhum. E o senhor entrou no meu quintal e parou exatamente aonde eu orava. E olhou para um lado e olhou para o outro. E disse, eu já vou. Eu não entendi nada. Mas ele disse, a partir daquele dia, a minha vida mudou. Simplesmente porque eu havia entrado ali. Ontem eu fui a Campina Grande. E eu tenho um diácono, bem alto, forte, pai de 3 rapazes enormes. Joel, Isaac. E ele é meu diácono há muitos anos. E cada vez que eu chego em Campina Grande, ele vai me receber no carro. E quando ele me viu, depois de operado ontem, descer, ele foi lá para me ajudar a sair do carro. Eu disse, não, eu já dou conta de sair sozinho, o velhinho está dando conta. E eu saí do carro e fiz o que fiz com o irmão Aldenor. Apenas bati a mão nas costas dele. E ele disse, eu estava me torcendo de dor. Mas quando o senhor botou a mão nas minhas costas, ele começou a chorar. A dor desapareceu completamente. Então, você sabe. Então, você sabe o que representa isso. Então, esse irmão foi lá hoje. E ele estava saindo de viagem. E ele queria ser abençoado. E eu achei impressionante. Porque ele tem uma empresa e um monte de funcionários trabalhando. Ele disse, eu estou saindo agora, eu vejo o senhor lá em Brasília. No mês de junho, eu disse, como? Quer dizer, e a empresa? E os negócios? Ele disse, tudo está bem. Eu tenho todos os relatórios e todos os dias eu entro lá e tudo é hoje pelo computador. Eu não tenho que estar lá dentro da empresa. Mesmo aqui em João Pessoa, eu vou uma vez por semana na empresa. E as coisas funcionam tudo, desfuncionam. Os empregados, eu sei quando presta e quando não presta. Eu não preciso estar lá olhando pelo que eles estão fazendo. Então, ele sabe tudo. E ele estava saindo de viagem. E eu disse, e os garotos? Ele disse, os garotos foram matriculados, eu fico doente com isso, viu, gente? Foram matriculados numa escola em São Paulo. E todos os dias eles pegam as tarefas e fazem as tarefas em casa. E ontem à noite eu recebi uma irmã no meu escritório com um garoto de 3 anos ou 4 anos de idade, e disse, eu vim perguntar para o senhor qual é a idade que eu posso botar essa criança na escola. Eu disse, mais tarde possível. Não pegue seu filho e jogue lá para poder ser pervertido. Pegue o seu filho em casa, estude com ele, ensine, alfabetize, ponha princípios na cabeça dele, que onde ele estiver já estabelecido, aí manda para a escola, sei lá, com 6 ou 7 anos, 5 anos, sei lá, mas não vai botar uma criança agora. Pelo menos forme a cabeça dele. Você vai entregar sua criança para quem? Eu lamento profundamente não ter tido condição de construir uma escola para alfabetizar os nossos filhos, as nossas crianças, para não estar aprendendo as coisas que estão aprendendo. O meu genro foi a uma escola das suas filhas e chegou lá e recebeu um livro, e quando olhou o livro falando sobre amor, tinha 2 homens. Esse é o amor. Esse é o material. Essa é a ideia. Eu vou voltar aqui à oração sacerdotal de Jesus. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
e os nossos jovens, que as nossas moças e os nossos rapazes, e os nossos irmãos e as nossas irmãs, eu levanto a minha mão aqui, como sacerdote de Deus, a seu favor, em favor da sua casa, da sua saúde, da sua vida, das suas finanças hoje, e digo: Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te guarde e te dê a sua paz. Se alguém quer saúde, seja curado. Se alguém quer felicidade, receba isto agora. Se alguém quer viver feliz e em paz, que a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida. Se precisa de portas abertas, aqui está o Senhor para abrir a porta para você hoje. Que a sua semana seja profícua, próspera e abençoada.